Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Vira para a pessoa do seu lado, fala para ela que bom que você está aqui. Tem nosso título aí, Mateus? Olha aí, Adalto. Diga assim comigo, empoderados para os últimos dias. Amém? Os últimos dias pode ser hoje, pode ser daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, nós não sabemos, né? Mas uma coisa eu sei, amém, John? Uma coisa eu sei, nós precisamos buscar a presença de Deus, amém? Nós precisamos buscar, porque nós não sabemos que dia nem que hora isso vai chegar. Mas uma coisa é certa, nós precisamos cultivar a presença de Deus na nossa vida, amém? E eu creio que você vai sair daqui nessa noite cheio de fé. Amém? Cheio do poder do Espírito Santo sobre a sua vida, que você venha sair daqui nessa noite com mais desejo da presença de Deus, amém? A minha oração nessa noite é que você saia daqui realmente querendo cultivar esse relacionamento com o Senhor, que é muito importante, amém? Então vamos aí abrir a Bíblia em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 5, Romanos 8, 5, Romanos capítulo 8, verso de número 5, olha só, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para aquilo que o Espírito deseja, amém? Olha só, tem muitas pessoas que têm lutado contra tipo de pecado, sim ou não? Tem pessoas que têm lutado para vencer algumas áreas da sua vida, tem pessoas que não conseguem abandonar algumas práticas, tem pessoas que vivem uma vida toda lutando contra algum tipo de pecado, algum tipo de vício, algum tipo de problema que não consegue ser resolvido. E ele diz assim, olha, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja, ou seja, é uma pessoa dominada pelos desejos da carne, amém? Estão entendendo isso? Então, ele está dizendo que existe pessoas que são dominadas pelos desejos, pelos impulsos da carne. Aí ele fala aqui, ó, que tem um jeito, amém? Fala assim, existe um jeito para você ser transformado. Olha que coisa maravilhosa. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para aquilo que o Espírito deseja. E o que o Espírito Santo de Deus deseja? Que você seja uma pessoa salva, que você seja uma pessoa bem-sucedida, que você seja uma pessoa transformada, que você seja uma pessoa liberta do pecado, que você seja uma pessoa diferente, amém? Ele quer que você seja uma pessoa assim. E aí ele continua, a mentalidade da carne é o que? Morte. Que tipo de morte que Paulo estava falando aqui? Fala assim, morte espiritual. Ele está falando assim, olha, se essa pessoa, ela continuar nessa vida das coisas erradas, essa pessoa está caminhando para a morte. Mas a mentalidade do Espírito é o que? Diga assim comigo, é vida e paz, amém? Glória a Deus. Então, ele está dizendo que é possível você ter uma vida diferente, ele está dizendo que é possível você ter uma vida transformada, se você deixar o Espírito Santo dominar a sua vida,
Se você deixar o Espírito Santo habitar na sua vida, morar dentro de você, você vai ter uma vida diferente, amém? Olha aí no verso 7. A mentalidade da carne, fala assim, é inimiga de Deus. Por quê, querido? Porque ela não se submete à lei de Deus, ela é contrária. É uma guerra, é uma luta. E nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne, diga assim, quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus. Se você é uma pessoa dominada pelos desejos da sua carne, você não consegue agradar a Deus. Estão entendendo isso? Aí no verso 9, entretanto vocês não estão sobre o domínio da carne, amém? Mas fala assim, do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, ele está falando assim, olha, se de fato o Espírito Santo habita dentro de você, você não é dominado mais pelos desejos da sua carne, você é transformado, você é mudado, amém? Aí ele fala aqui, ó, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. 10. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Mas fala assim, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Justiça de Jesus. Porque Jesus morreu no meu lugar, Jesus me comprou, Jesus te comprou por alto preço, e por isso hoje você tem direito a essa justiça, que nós não somos dignos dela, mas Jesus nos deu direito da salvação, da eternidade. E o que acontece quando você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador? Significa, querido, que agora o seu espírito, você nasce de novo. Você nasce de novo agora para uma nova vida, amém? E quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo vem morar onde? Fala assim, dentro de nós, dentro de mim, amém? Glória a Deus. E quem que é o Espírito Santo? Você vai ouvir aí, muitas pessoas dizem assim, é uma força. O Espírito Santo é um vento, o Espírito Santo é uma energia. Fala assim, não. Fala assim, o Espírito Santo é o próprio Deus, é uma pessoa que vem morar dentro de mim, amém? Então o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo, querido, não é um vento, o Espírito Santo é o próprio Deus que vem habitar dentro de nós, amém? O próprio Jesus Cristo falou sobre ele, João capítulo 14, verso 26, João 14, 26, olha aí, mas o conselheiro, fala assim, conselheiro, essa palavra no grego significa paracletos, fala assim, paracletos. Paracleto significa alguém que está em sua volta, alguém que luta por você, alguém que advoga as suas causas. Então, querido, o Espírito Santo, ele é uma pessoa que quer ter intimidade com você, relacionamento com você, que vai lutar as suas causas, que vai te ensinar, que vai te instruir, que vai ser o seu melhor amigo, amém? Então o Espírito Santo, querido, é o nosso conselheiro. Aí ele diz assim, ó, Jesus falando, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês o quê? Todas as coisas. Olha só, você gostaria que Ele te ensine todas as coisas? Então quando você aceita Ele, querido, Ele vai te ensinar todas as coisas, e fará você lembrar de tudo o que eu disse. Então você só vai ter revelação sobre Jesus, querido, sobre as coisas de Cristo, se você tiver o Espírito Santo dentro de você, amém? Olha só, João capítulo 16, João 16, verso 7, João 16, 7,
mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Então, Jesus estava falando para os apóstolos. Ele estava lá falando para Pedro, para João, para Tiago, para Tomé, para Judas. Ele estava dizendo: olha, é importante que eu vá. É importante que eu cumpro o meu propósito aqui. Porque se eu ficar aqui, ele não vai vir. Mas se eu for, aí ele continua. Se eu não for, o conselheiro, o Paracletos, não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Amém? Olha aí o verso 8. Quando ele vier, o que vai acontecer? Convencerá o mundo do pecado. Então quem que muda a sua vida? Quem vai transformar você? É a religião? É o Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo faz morada em você, e se você deixar, querido, Ele vai te convencer do pecado, Ele vai te convencer da justiça e do juízo. Amém? Quem está entendendo aí? Verso 9. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Verso 12. Tenho ainda muito o que dizer. Olha o que Jesus estava falando aqui para os apóstolos. Olha, eu tenho muito para falar para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Olha isso, Jonathan. Ele estava ensinando aqui para os discípulos. Ele estava falando assim: olha, eu ainda tenho tanta coisa para falar para vocês, mas vocês não vão conseguir entender. Mas ele falou assim: mas quando o Espírito Santo vier, quando esse conselheiro vier, vocês vão compreender as coisas. Vocês vão receber revelação, amém? Olha o 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Então quem tem poder de fazer isso, querido? É o Espírito Santo de Deus, que vai te guiar, que vai te trazer instruções, que vai te trazer ensinamentos, que vai trazer revelações da palavra sobre a sua mente, amém? Então o Espírito Santo não é uma força, querido, Ele é o próprio Deus habitando dentro de nós. Olha só, então os apóstolos não entendiam muita coisa que acontecia, então eles fizeram algumas coisas assim, quando eles estavam andando com Jesus, mas eles só ficaram proeminentes, eles só foram bem conhecidos, pastora Neila, quando o Espírito Santo veio sobre eles. O Pedro negou Jesus, sim ou não? Pedro andava com a espada, mas quando Pedro recebeu o Espírito Santo na vida dele, habitando dentro dele, um sermão de Pedro, mais de 3.000, 5.000 pessoas se renderam a Cristo. A sombra de Pedro, onde a sombra de Pedro passava, querido, curava. Você sabe o que as pessoas faziam? Elas pegavam os doentes e colocavam assim, a hora que a sombra de Pedro ia passando, as pessoas iam sendo curadas. Olha o que é o poder do Espírito Santo. Olha o que o Espírito Santo pode fazer através de nós, amém? Glória a Deus. Então os apóstolos, querido, precisou desse revestimento. E pasmem vocês, Jesus não começou seu ministério sem primeiro receber o Espírito Santo. Ah, pastor, isso é heresia, não é não? Vamos ver para a Bíblia. Mateus capítulo 3, verso 16. O próprio Jesus, Ele foi revestido de poder. Olha isso. Assim que Jesus foi batizado, Ele saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e Ele viu quem? O Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre Ele. Então você não vai ver Jesus começando o ministério dele sem o Espírito Santo. Diga assim comigo: sem o Espírito Santo não há poder. Então o próprio Jesus, querido, recebeu o Espírito Santo. Vira para alguém do seu lado e fala assim: o mesmo Espírito Santo que veio sobre Jesus, que usou Jesus, Jesus curava, Jesus expulsava demônios, Jesus
ele orava, as pessoas ressuscitavam. Fala assim, o mesmo Jesus que fez isso, porque o Espírito Santo estava sobre ele, fala assim, é o mesmo que está sobre a sua vida. Aleluia. Lucas capítulo 24, verso 48. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu envio vocês a promessa do meu Pai. Jesus falando, olha, eu estou enviando para vocês a promessa do meu Pai, que está lá em Joel, que ele diz que ele derramaria o Espírito dele nos últimos dias. Eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade, até serem o quê? Revestidos do poder do alto. Olha aqui para mim um pouquinho. O que Jesus estava falando aqui para os discípulos? Falando assim para eles, olha, não se ausenta de Jerusalém, não saiam daqui. Olha só, Jesus já tinha ressuscitado, ele já tinha vindo na terra, ele ficou aqui 40 dias aqui ainda, e ele falou assim para os apóstolos, olha, não saiam daqui, vai acontecer o derramamento do Espírito Santo, amém? Vai acontecer o Pentecostes, vai acontecer a manifestação do poder, e vocês precisam ser equipados com esse poder. Então não se ausenta daqui de Jerusalém. Olha aí no Atos capítulo 1, verso de número 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus, comendo com os apóstolos, deu-lhes esta ordem. Ele deu uma ordem: não saiam de Jerusalém, mas espere pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Verso 5. Pois João batizou. Então, João batizou com água, era o batismo de arrependimento. Mas ele falou assim, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. E o que esse batismo vai causar nas pessoas? Aí no verso 8, ele falou assim, olha, quando vocês receberem empoderamento, quando vocês receberem essa promessa, olha o que é que vai acontecer. Mas receberão quando? E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ele estava dizendo, olha, o Espírito Santo, ele vai te revestir. Vira para alguém e fala assim, é revestimento de poder. Amém? Para que é esse revestimento? Fala assim, para ser testemunhas. Testemunhar o quê? Sobre Jesus, querido, sobre o poder de Jesus, porque Jesus salva, porque Jesus cura, porque Jesus transforma, porque Jesus quer levar todos nós para morar com Ele, amém? Era esse testemunho, testemunho de salvação, testemunho de libertação. Então ele falou assim que, como que a gente pode fazer isso? Eu posso fazer pela minha vontade própria? Eu tenho força para fazer isso? Você tem força para convencer alguém? Você tem força para mudar a vida de alguém? Quem que pode fazer isso? Fala assim, o Espírito Santo. Fala assim, apesar de mim, mas através de mim. Amém? Glória a Deus. E olha só, o que acontece quando você é equipado com o poder do Espírito Santo? Fala assim, primeira coisa que acontece quando eu sou equipado com o poder do Espírito Santo, fala assim, eu estou habilitado para fazer as mesmas coisas que Jesus fez e coisas maiores. Quando você olha para isso, você pensa assim, impossível. Sim ou não? Meu Deus, como que eu posso fazer as mesmas coisas que Jesus fez e coisas maiores?
Se não fosse possível, Jesus não tinha deixado escrito. Abra aí comigo em João 14:12. João 14:12. Digo a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Verso 13. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Como que é possível fazer essas coisas? Fala assim, através do Espírito Santo, do revestimento. Amém? O que acontece quando você é equipado com o poder do Espírito Santo? Você pode fazer as mesmas coisas que Jesus fez, e ainda coisas maiores. Amém? Segundo, quando você recebe essa capacitação, quando você é equipado, fala assim, eu vou ser capacitado e equipado de acordo com o meu chamado, com dons espirituais. Amém? Então Deus dá o que para nós? Quando você recebe o Espírito Santo tem dons para nos dar. Mas como que Ele vai distribuir esses dons? Ele vai dar, querido, para cada um, visando proveito, visando para que você seja usado para a obra de Deus. Não é para o dom para você ficar com ele, mas é para você usar esse dom agora que Deus te deu. Amém? Todo mundo aqui tem dons, sim ou não? Você tem dons naturais e você tem dons espirituais que Jesus te deu quando o Espírito Santo desceu sobre a sua vida. Amém? Vamos ver se vocês estão bons de Bíblia. Quantos dons espirituais Deus deixou para nós? Quantos? Só o pessoal daqui da frente que sabe. Quantos dons? Olha lá, vamos lá para 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento, o outro fé, pelo mesmo Espírito, o outro dons de curar, pelo único Espírito, o outro poder para operar milagres, outro profecia, outro discernimento de Espírito, outro variedade de línguas, e ainda outra interpretação de línguas. Volta ali. Outro variedade de línguas, e ainda outro... Mas você não vai ver línguas para edificação pessoal aqui. Agora isso você vai entender. Verso 11. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Olha só. Fala assim, dons é diferente do fruto do Espírito. Fala assim, são duas coisas diferentes. O dom é dado, mas o fruto é desenvolvido. Quantos frutos do Espírito, no fruto do Espírito, não é um fruto só com 9 gomos. Fala assim, é um fruto só, e tem 9 partes. Vou te mostrar lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Então o dom, quem que dá o dom? Mas quem que desenvolve o fruto? Mas o fruto, não está no plural, né? Às vezes as pessoas falam assim, os frutos do Espírito é amor. Não, é um fruto. Imagina aí uma mexerica com 9 gomos. É um fruto. Mas o fruto do Espírito é o quê? Deu quantos? 9. Como que você adquire isso aqui? Buscando, amém? Sendo transformado, Pablo, todos os dias. Olha só, o dom é dado, mas o fruto é desenvolvido. O dom vem logo após o batismo no Espírito Santo, mas o fruto começa com a conversão.
O dom é manifestado para o uso na igreja, mas o fruto manifesta-se para o uso em todos os lugares. O dom vem do exterior, vindo do alto, mas o fruto vem do interior do crente. O dom vem perfeito, e todas as falhas na sua operação correm por conta do portador, mas o fruto requer tempo para amadurecer. Então, querido, o dom fala do serviço, mas o fruto fala do testemunho. Amém? O dom, ele fala do serviço, mas os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, ele vai falar sobre o nosso caráter. Amém? O dom atrai pessoas, sim ou não? Você já viu um monte de gente que tem dom que atrai pessoas, mas tem problema de caráter, porque ele não tem os frutos não tem o fruto do Espírito. Estão entendendo isso? Então vamos voltar lá. Quantos dons do Espírito, querido, que tem? Quantos? E olha só, eles são agrupados de 3 em 3. Fala assim comigo. Fala assim, dons do saber. Fala assim, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Então, o dom, querido, tem ali o dom do saber, que é, vai lá de novo, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Fala assim, dons do poder. Fala assim, fé, cura e dons de maravilha. Fala assim comigo. O dom de elocução, que é o dom da fala. Fala assim, profecia, interpretação de línguas e variedade de línguas. Amém? Então o dom do poder é fé, cura e dom de maravilha. O dom de elocução da fala é profecia, oração em língua, interpretação de línguas e variedade de línguas. Amém? Todo mundo entendeu isso? E o dom do saber, qual que é? Conhecimento, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Amém? Todo mundo entendeu isso? Todo mundo, querido, todo mundo vai ter dom de cura? Todo mundo vai ter dom de variedade de línguas? Todo mundo vai ter dom de interpretação de línguas? Todo mundo? Não, às vezes você pode ter mais de um dom, dependendo daquilo que Deus tem para a sua vida. Mas agora você vai entender que todo mundo pode orar em línguas, para edificação pessoal. Não é variedade de línguas, nem interpretação de línguas, mas todo mundo pode ter esse dom. Então esse revestimento de poder, querido, te capacita com dons. Amém? Então você entendeu a diferença de fruto, o fruto, e a diferença do dom espiritual. Amém? Olha só. Quando sou capacitado pelo Espírito Santo, eu preciso buscar o quê? Fala assim, unção. Pastora Alessandra, a minha dinâmica. Vai ter até dinâmica aqui, hein? Olha só. Salvação, você tem que pagar alguma coisa para ter salvação? Salvação é o quê? De graça. Fala assim, mas a unção custa caro. A unção, você tem que buscar ela, sim ou não? Como que eu busco a unção de Deus? Fala assim, orando, jejuando, meditando na palavra. Olha aqui, só uma ilustraçãozinha aqui. Olha só. A nossa vida, querido, sem Jesus e sem a presença do Espírito Santo, é o quê? Diga assim comigo, vazia. Tem nada.
pode ter uma aparência, sim ou não? Você olha e fala assim, nossa, mas estou bem, né? Estou buscando a alegria aqui nisso, estou correndo atrás disso, mas no fundo está o quê? Está vazio. Porque, querido, não adianta ter posição social, não adianta ter seguidor, não adianta ter dinheiro, não adianta ser reconhecido pelas pessoas, mas se não tiver o Espírito Santo, querido, está o quê? Vazio. Mas quando você recebe, quando você entrega a sua vida a Jesus, agora, querido, você está nele, sim ou não? Mas agora, para você transbordar, o que tem que acontecer? Você recebeu o Espírito Santo, sim ou não? Agora você tem que cultivar um relacionamento com Ele. Amém? Você ainda, querido, você está nele, mas tem que ativar o poder de Deus na sua vida. Como que eu ativo o poder de Deus? Eu preciso buscar. Quanto mais você vai buscando, mais tempo com Deus, mais tempo com Deus, mais tempo com Deus, intimidade, relacionamento, o que aconteceu agora? Estou cheio. Amém? Eu estou cheio da presença dEle, mas fala assim, eu posso muito mais. Querido, você pode começar a transbordar, amém? Você vai ficando tão cheio que você vai transbordando. E aonde você chega, querido, o poder do Espírito Santo se manifesta. E as pessoas olham para você, o brilho é diferente. Porque aonde você chega, querido, o poder do Espírito Santo está na sua vida. E você muda a história de pessoas ao seu lado. Porque você está tão cheio de Deus, que você transborda para a direita, você transborda para a esquerda, você transborda para quem está na sua frente. Você, querido, você busca mais a Deus, você tem prazer nas coisas do Senhor, porque você está mergulhado nas coisas de Deus, amém? Então olha só, qual que é a sua escolha? Continuar vazio? Só de aparência? Só religioso? Ou você quer mergulhar? Ou você quer mais? Fala assim, para ter mais, vai exigir mais. Vai exigir sacrifício. Vai exigir você abrir mão da sua vontade. Vai exigir você abrir mão dos desejos da sua carne. Você vai ter que aprender a abrir mão de muita coisa. Se você quiser ser usado mesmo por Deus, vai exigir mais de você. Existe um preço. Aleluia. Quem está entendendo aí, diga amém. Olha só. Quando você é capacitado com o poder do Espírito Santo, fala assim, os sinais vão me seguir. Pode deixar aqui. Só pega água para mim. Fala assim, abre aí comigo em Marcos capítulo 16, verso 17. Alguém está com muito calor, pode vir aqui que eu derramo uma aguinha. Tá? Estes sinais acompanharão. Então como que você vai ser usado? Você tem que o quê? Crer. E o que você pode fazer, querido? No meu nome expulsarão, e o que mais? Falarão novas línguas. Aí tem gente que acha que essas novas línguas, meu Deus, será que eu vou falar inglês? Será que eu vou falar japonês? Né, pastor Celso? Arigato? Será que eu vou falar em alemão? Vou falar em chinês? Não. Fala assim, é uma linguagem do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Olha só. Fala assim, a oração em línguas é uma ferramenta para edificação pessoal. Então você vai entender agora, né? Se você não ora em línguas ainda, hoje você vai orar no nome de Jesus. É uma capacitação, querido. Eu expliquei aqui hoje, né, que não é a oração em línguas, querido.
não é algo assim para edificar nossas vidas, mas não quer dizer que a pessoa não tem o Espírito Santo, amém? Então, se faz muita confusão, né, às vezes no meio pentecostal, que quando fala sobre isso, aí a pessoa fala assim, olha, você não ora em línguas, então você não serve para o ministério, você não tem. Quem falou isso? Quando você recebe Jesus, o Espírito Santo vem sobre a sua vida. Você tem o Espírito Santo sobre você, amém? Você tem o Espírito Santo sobre a sua vida. Quem te diz que você não tem? Está mentindo, porque você tem o Espírito Santo sim. Isso é o que? Um dom que Deus vai dar para cada um de nós, amém? É um dom que Deus vai dar para nós. Então eu quero te ensinar nessa noite, para você não ter mais dúvidas sobre isso, para você não fazer confusão mais. Então, eu quero trazer a luz da palavra sobre a sua vida hoje, para você não ter mais dúvidas sobre isso. Então vamos lá, Paulo ensinou muito bem isso na carta aos Coríntios, capítulo 14, por quê? Porque existia muita confusão com o dom ali, existia muita confusão na igreja de Corinto. Então eu quero gastar um tempo com você aqui no capítulo 14, para você entender, e você não vai ter mais dúvidas sobre isso. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Aí ele começa a ensinar então para a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto estava fazendo muita confusão com o dom. Então ele começa a ensinar, pois quem fala em uma língua, não fala aos homens. Então quando você ora em línguas, você não está falando para homens, mas você está falando com quem? Com Deus. Olha só, a Deus, de fato ninguém entende, em espírito você está falando o quê? Mistérios. Olha o verso 3, mas quem profetiza, o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Então o que Paulo estava ensinando aqui para a igreja? Ele estava falando aqui, ó, quem ora em línguas, não está falando para os homens, ele está falando com quem? Com Deus. Mas quem profetiza, o que eu estou fazendo aqui hoje? Eu estou profetizando, eu estou pregando para você. Você está entendendo, sim ou não? Porque eu estou pregando numa linguagem que você entende. O que nós falamos aqui no Brasil? Hã? Então eu estou pregando em português. Você está entendendo? Eu estou abençoando a igreja, sim ou não? Você vai sair daqui edificado, porque eu estou pregando aqui, né, em português. Então o que acontecia na igreja de Corinto? As pessoas começaram a pregar em línguas, e aí uma pessoa olhava para a outra e falava assim, eu não estou entendendo nada, o que esse cara está falando? Eu não estou compreendendo nada, eu não estou sendo abençoado. E aí chegava uma pessoa nova na igreja, pastor Soninho, de Corinto. Aí via lá aquele monte de crente, aquele cara aqui pregando aqui em outras línguas, e aquele negócio, e fala assim, meu Deus do céu, é tudo manicômio, eu vou embora daqui, todo mundo está doido, eu vou embora. Então Paulo começou a ensinar eles, falou assim, olha, mas quem profetiza faz para edificação, encorajamento, consolação dos homens. Aí no 4, aí ele falou assim, olha, mas quem fala em língua, a si mesmo se edifica. É uma edificação pessoal. Mas quem profetiza, edifica o quê? A igreja. Estão entendendo isso? Verso 5, gostaria que todos vocês falassem línguas. Está escrito. Mas prefiro que profetizem. Ele estava falando isso a nível da igreja. Falando assim, olha, quando você for dirigir a igreja, eu prefiro que você profetiza. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, porque lógico, não está edificando a igreja. A não ser que as interpreta, para que a igreja seja edificada. Vem aqui um pouquinho, Carlos. Vamos ver se você está mais rápido agora. Está mais rápido. Então como que funcionava isso?
quando, para edificar a igreja, era como eu orasse em línguas aqui, para a interpretação, e ele tivesse o dom de interpretação de línguas, e aí ele ia interpretar o que eu estava dizendo, e aí sim ia abençoar a igreja seria edificada, porque eu orei em línguas aqui, e o Carlos interpretou para abençoar a igreja, amém? Glória a Deus. Então é isso que tinha que acontecer. Mas o que é que os caras estavam fazendo? Estavam pregando em outras línguas, e as pessoas não eram edificadas, abençoadas. Amém, querido? Obrigado, Carlos. Aplauda o Carlos. Aí no verso 14, porque eu não tenho muito tempo. Pois se eu oro em uma língua, o meu espírito ora, mas a minha mente, ela fica infrutífera. Aí no 15, então o que eu farei? Fala assim, orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Olha que coisa maravilhosa, olha como que Paulo destrinchou isso. Olha como que Paulo deixou isso claro para nós, amém? Que coisa maravilhosa é a palavra de Deus, né? Então, o que eu farei então? Olha, você vai orar com o espírito, né? Edificação pessoal, você vai orar lá consigo mesmo, você vai estar lá orando, buscando, né? E com entendimento. Olha só, no verso 18. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Então Paulo estava dizendo, olha, eu dou graças a Deus, porque eu oro, eu uso essa ferramenta para a edificação da minha vida, para construir valores eternos sobre mim. Eu oro mais que todos. Você viu alguém depois de Jesus no Novo Testamento fazer mais coisas que Paulo? Não teve. Por quê? Porque Paulo usava essa ferramenta. Então, querido, nem todo mundo vai ter variedade de línguas, nem todo mundo vai ter interpretação de línguas, mas todos nós podemos falar em línguas, todos nós que cremos e queremos esse dom para a nossa vida, mas não quer dizer que a pessoa não tem o Espírito Santo, isso é outra coisa, amém? Mas todos nós podemos orar nessa linguagem. Essa linguagem é minha? Eu que inventei ela? Não, é do Espírito Santo, porque lá em Romanos capítulo 8, verso 26 diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o próprio Espírito Santo, querido, ele tem o poder de interceder por nós, amém? Então quando você deixa a sua boca para ele orar por você, ele vai orar de fato aquilo que você precisa. Olha que coisa maravilhosa, amém? Então, lá em Efésios 6,18, ele diz que essa oração que eu faço é para a minha vida, para a edificação pessoal. Orem no quê? No Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, e sejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem no Espírito, todas as ocasiões, amém? Quem está entendendo isso, diga amém. Judas, verso 20, que só tem um capítulo. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, fazendo o quê? Orando no Espírito Santo, amém? Lá em Atos, Jesus falou para os apóstolos, não sair daquele lugar, para cumprir ali o dia de Pentecostes, capítulo 2, verso 4, Atos 2, 4, todos ficaram, e o que eles começaram a fazer? Aqui não fala que eles receberam variedade de línguas, é um outro dom, mas nem todo mundo vai ter, interpretação de línguas. Mas eles falaram aqui, Leuzita, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E uma das evidências do batismo com o Espírito Santo é orar em outras línguas. Está claro? Está claro para você?
todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Verso 5. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Olha que coisa. Verso: atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são Galileu todos esses homens que estão falando? Pardos, aí você... Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Verso 9. Pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, vai. Tanto o judeu como os convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Ali teve variedade de línguas, querido, que eles falaram no mesmo idioma ali. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Aí Pedro vem. Alguns outros, todavia, o que é que as pessoas faziam? Zombava desse dom. Querido, se você não acredita, não zomba, porque você está indo contra a palavra de Deus. O que é que aquelas pessoas começaram a fazer? Rir, criticar. O que é isso? Estão doidos. Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Olha só, verso 16. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Olha lá, o que é que Jesus falou que ia acontecer? Que eles receberiam a promessa, sim ou não? Do derramar do Espírito. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Aleluia. Mostrarei maravilhas em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará, aí já vai para outra coisa. Amém? Então, querido, isso é sobrenatural. Olha só o apóstolo Paulo aqui em Atos capítulo 19, verso 1 ao 7. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. E lhe perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Paulo fazendo ali suas viagens missionárias, e encontrou aquele grupo de pessoas, e ele perguntou para eles: olha, vocês receberam o Espírito Santo? Olha a resposta deles. Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Eles ainda não sabiam que existia o Espírito Santo. Olha só o verso 3. Então, que batismo vocês receberam? Aí eles explicaram para Paulo: Paulo, foi o batismo de João. Responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi o batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isso é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome. Aí Paulo pegou aquele grupo e fez o quê? Batizou eles no nome de quem? De Jesus. E o que aconteceu com eles? Olha aí no verso 6. Quando Paulo lhe impôs as mãos, o que veio sobre eles? O Espírito Santo. Foi com imposição de mãos. Veio sobre eles o Espírito Santo. E começaram a profetizar. Está escrito. Então quem não acredita, a gente respeita, querido, mas está na Bíblia. Está na Bíblia. Não tem como a gente tirar. Está aí. Como que eu recebo? Eu recebo esse dom, querido. É lógico que a gente tem que fazer, não é com meninice. O poder vem sobre a nossa vida. Você viu que os homens ficaram bêbados? Tomados pela glória de Deus. Mas é lógico, a gente sabe que existe exagero, sabe?
A gente sabe que existe às vezes meninice, sabe? Mas querido, esse dom é importante para a nossa vida. Quando nós cremos, quando a gente quer, ele é importante, porque ele nos dá uma sensibilidade maior. Quanto mais você se entrega orando em línguas, quanto mais você usa essa ferramenta para edificação pessoal, para você construir valores espirituais na sua vida, mais você é abençoado por Deus, amém? Porque essa ferramenta te dá a possibilidade de você encontrar ter outros dons na sua vida. E todos nós podemos orar em línguas. Nem todo mundo vai ter variedade de línguas, nem todo mundo vai ter dom de curar, nem todo mundo vai ter dom de discernimento de espírito, mas todos nós podemos orar em línguas, porque não é uma linguagem minha, é o Espírito Santo que ora através da minha vida. Mas essa oração, querido, não é para abençoar a igreja, é uma oração para minha edificação, para minha construção. Amém, querido? Ficou bem explicado? Amém? Então eu queria orar com você nessa noite, que você que gostaria de receber, fica de pé por gentileza.